Bom, eu sou Lucas Recker. Eu tenho 25 anos, venho lá do extremo sul do país, moro no litoral do Rio Grande do Sul, cidade de Rio Grande. Bom, a minha história, na verdade, ela começa comigo pequeno, na minha casa mesmo, onde eu esbocei, na verdade, para minha mãe, uma aptidão para o desenho. E naquela época, minha mãe, vendo essa disposição para desenhar, ela acabou me inscrevendo num curso que era o Belas Artes da minha cidade. Lá eu tive a oportunidade de entrar e ganhar uma bolsa de estudos, onde eles viram meu trabalho, e lá eu pude fazer 8 anos de Belas Artes. Logo depois que eu acabei me formando no curso, eu me deparei com um problema que, na verdade, acho que a maioria das pessoas que se formam nas faculdades acabam se deparando, que é tu ter um diploma na mão e tu não conseguir te introduzir nessa categoria. Aí eu acabei me deparando com a cena de eu ter caído num serviço convencional. Foi quando eu tive que largar currículo mesmo. Era muita gente botando pressão, dizendo que isso não dava dinheiro, que eu não ia ganhar dinheiro com arte, que eu ia viver de bico. E eu acabei entrando numa loja de eletrodomésticos, no varejo, vendendo eletrodomésticos, fogão, geladeira. Quando eu entrei para as vendas, eu fiquei em torno, acho que, de 5 anos nas vendas e em primeiro lugar, sempre batendo as minhas metas. E no final desses 5 anos, que eu estava lá, já tinha ficado 2 anos noivo, e aí eu cheguei pro meu gerente e falei, olha, agora eu vou casar, só que eu preciso que tu me mande embora. E na primeira oportunidade que teve, ele fez isso por mim. Eu estava me sentindo, na verdade, um artista frustrado, porque eu tinha toda uma formação artística e eu não atuava na área. E a área que eu estava trabalhando atualmente, ela estava caindo o movimento dela. Então eu comecei assim, a me questionar por que eu não estava, como é que eu poderia fazer, na verdade, para trabalhar no meio artístico. Foi na hora que eu comecei a juntar dinheiro, e fui num site e comprei meu primeiro kit de tatuagem. E aí eu comecei a ter a minha primeira experiência com tatuagem. Foi quando eu fiz a primeira tatuagem, que é essa pecinha de quebra-cabeça que eu tenho aqui, que também acabei fazendo na minha esposa, Então foi o primeiro contato, eu tive que me riscar antes de riscar alguém, Tinha um colega meu, chegou pra mim e falou assim, ó, olha, tem um curso que um rapaz lá de São Paulo tá apresentando, um tal de Tattoo Master. Eu falei assim, pô, sério, mano? Aí, pô, ele vai formar novos tatuadores, vai ser como se fosse uma faculdade à distância. E eu, sério, mano? Como assim, uma faculdade à distância de tatuagem? Como é que isso aí pode acontecer? Ele falou, não, cara, vai, olha os vídeos que o cara tá lançando. Começou a lançar uns vídeos, começou a contar a história dele, e aí eu, pô, legal a história dele. Lançou um outro vídeo falando do que ele tava esperando pro curso. Lançou o terceiro vídeo dizendo pra quem era o curso. E eu fiquei assim, pô, que show. Olhei pra minha esposa, perguntei pra ela, e aí, o que tu acha? Vamos fazer esse curso não? Porque eu, como tava recém começando, eu não tinha aquela certeza de ter o dinheiro do mês que vem. Daqui a pouco o invisto não é aquilo que eu tava esperando e esse dinheiro não me traz nenhum retorno, Todos esses medos passavam em mim, e principalmente também na minha esposa, Mas aí a minha esposa chegou e olhou assim, não, vai lá e faz que vai ser bom pra ti. Eu fui lá, não, vou fazer esse curso e vou fazer dar certo. Então eu entrei no curso e ele realmente me deu a estrutura que eu precisava, me deu o conhecimento que eu precisava, e aí sim eu poderia chegar e realmente fazer a tatu. Comecei a montar meu estúdio em casa, começou a dar movimento, começou as pessoas me procurar. E no meu primeiro mês de tatu, praticamente, eu faturei mais de 6 mil reais em tatuagem. No meu primeiro mês de tatu de verdade, eu ter saído do emprego e ter começado a tatuar em casa. Hoje, graças a Deus, tenho minha casa própria, tenho meu veículo próprio, tô com o meu casamento pago, tudo certinho, o meu estúdio está evoluindo, está crescendo. Consegui abrir um estúdio no centro da minha cidade, no shopping da minha cidade, Então é uma evolução e o que me assustou, na verdade, foi a velocidade que isso tudo aconteceu.
Porque 6 meses, que é desde quando eu comecei a tatuar, para isso tudo acontecer é muito rápido. Então até eu mesmo me assustei com tudo que aconteceu. E até o momento que talvez eu não estiver mais envolvido com o curso, mesmo assim eu vou estar envolvido com as pessoas que estiveram por trás do curso, né? Então, pra mim é a amizade que vai ficar. Meu nome é Dário, vulgo Gordon, eu sou o filho mais novo. Meu pai é torneio mecânico há 30 anos e meu irmão seguiu pela mesma carreira de técnico em mecânica. E eu resolvi ser artista do nada, assim, cara, o primeiro artista da família. Então já foi, sempre foi, né, muito conturbado, muita pressão, assim, em cima de mim, sabe? Eu fui contra muita coisa que tinha em casa. O primeiro convite que eu tive do Moisés foi na igreja há 6 anos atrás. A primeira vez eu tava grafitando e ele me deu um toque. Ele falou, cara, o que você acha de ser tatuador? E eu falei, não quero. Eu não quero essa vida pra mim. Eu achava que não era algo que eu poderia viver e poderia ser feliz fazendo, né? Eu cresci embaixo de muito preconceito, sabe? De tudo, assim. E eu acho que até eu tinha um pouco disso. Falei, pô, será que é isso mesmo? Marcar as pessoas? Eu gostava de pintar em muro, sabe? E acabou que eu recusei e a gente ficou por isso mesmo. 2 anos depois, ele me refez o convite. Bem semelhante, eu tava fazendo um grafite, a gente se encontrou, eu troquei um grafite numa tatuagem e aqui dentro do estúdio, ele tava me tatuando e ele falou, cara, pensou? Aí eu falei, pensou no quê? Ele falou, você pensou em ser tatuador? Eu falei, pô, mas eu não tava pensando, né? Ele falou, pô, já faz 2 anos, o que você acha? E eu tava muito infeliz onde eu tava trabalhando, muito assim, eu trabalhava em empresa e nunca foi algo bom pra mim. Eu fazia muita merda ali na empresa, desenhava nas paredes, eu tomei várias advertências por causa disso. Mas era assim, era muito vivo pra mim aquilo. Eu queria, era eu me manifestando pra tentar viver daquilo. Eu não sei exatamente o que eu tava pensando no dia, mas eu resolvi aceitar, sabe, cara? Eu tava passando por uma troca assim de profissão. E naquele dia eu falei, mano, demorou, vai ser isso mesmo, eu acho que é isso aí. E eu ingressei nisso, comecei a estudar aqui com ele. Cara, no começo eu tive muita dificuldade, né? Porque o estúdio é na Várzea e eu moro em Campo Limpo. E no começo eu não tinha... Eu tinha o dinheiro, ou era pra comer ou era da passagem, né? Então eu resolvi ir de a pé daqui até lá. São acho que uns 10 quilômetros. E eu acho que eu tinha 1,50 por dia. Que do lado vendia uns salgados que eram 1,50, sabe? Então aquilo ficava na minha cabeça. E a passagem era 3. Tem dia que eu nem tinha da passagem, sabe? E era 10, acho que era 10 ir, 10 voltar todo dia. Eu não tinha cliente, eu não tinha portfólio ainda, né? Então no começo, cara, foi muito assim... Foi frustrante. Eu pensei e até em desistir algumas vezes. Então se eu não tivesse a orientação do Moisés, cara, seria... Eu acho assim, seria muito difícil pra mim. Eu acho que sem ele eu teria atrasado assim uns 5 anos da minha vida. Porque o apoio de você ter alguém, sabe, te orientando e te fazendo levar pro lado certo. Então ele me ensinou sobre tudo, sobre os estilos, sobre pigmentação, o jeito certo de enquadrar cada estilo no seu corpo, sabe? E isso é o que define o que hoje é o atendimento Saisho. É a educação e o conhecimento. E era uma coisa que se eu não tivesse ele, eu não teria nada disso. Talvez hoje ainda poderia ser apenas mais um tatuador, em vez de ser um tatuador que conhece do que está fazendo. Foi um susto assim pra mim de início, mas o Moisés me chamou de canto, né? Falou que queria passar a franquia e que confiava em mim, né? Essa responsabilidade. E a gente conversou uns dias, cara, e eu aceitei como um desafio, porque como eu disse, eu não estava preparado não, nem psicologicamente, nem financeiramente. Foi realmente um susto assim. Mas eu enfrentei aquilo
E eu comprei a franquia e hoje eu sou um dos donos do La Migra. Cara, isso pra mim foi... Hoje, assim, é o meu melhor prêmio, sabe? Do dom, desde quando eu comecei a desenhar, eu nunca acreditei que eu tinha um dom, porque eu nunca estudei. Então a galera fala assim, mas você tem dom. Eu falei, eu acho que eu só amo mais isso do que as outras pessoas. Eu acho que esse amor que eu tenho por aquilo me fez crescer, não uma coisa que eu já tenho, sabe? Porque não foi fácil pra mim, eu não peguei um lápis e comecei do nada. Gustavo, né? Tenho 32 anos. Meu pai é operador de empilhadeira, minha mãe cabeleireira, né? Nessa época eu morava com a minha avó, entre vó e mãe, assim. A gente morava um tempo com a minha avó e com a minha mãe, né? Trabalhava como repositor num supermercado, né? Já tinha uma tatu. E minha segunda tatu, na verdade, foi quando eu conheci o Moisés, né? Dentro de então, se formou uma amizade no decorrer da tatuagem e tal, e dentro desse conceito ele me incentivou a estar entrando na área, até por eu já gostar desse contexto de tatu, né? Tentei fazer um acordo no mercado para eles me mandarem embora para mim poder entrar nessa área, né? Comecei trabalhando com Moisés como body piercer, ele me ensinou, me deu uma base como profissional piercer. Depois de poucos meses, assim, ele acabou tendo que viajar, indo para Curitiba, e eu acabei ficando com o estúdio. Então eu fui tocando, até porque o que entrava no estúdio era para manter o estúdio só, né? Depois de algum tempo ele voltou e a gente ativou essa parceria, né? Dos dois trabalharem junto. Eu na época só como body piercer e ele como tatuador. Tinha uma aptidão com desenho, não imaginava realmente que eu poderia tatuar. Eu acho que mesmo trabalhando na área, eu tinha esse receio, não desenho muito, acho que não é pra mim isso daí. Na época, até pelo meu pai trabalhar em uma empresa, ter o salário mensal, existia um conceito que você não vai conseguir se manter, você tem que ter um salário fixo, né, meu? E onde aconteceram algumas situações que eu tive uma vez que quebrar um cofrinho para bater um rango, assim. Na época eram fases, né? E isso me ajudou muito a evoluir e acreditar também no trabalho, né? Na verdade, minha esposa, eu conheci ela na época eu trabalhava só como body piercer, né? E ela veio fazer um trabalho comigo. Acho que foi a língua dela que a gente furou e foi rolando um lance de amizade. E, na verdade, foi muito rápido as coisas aconteceram nessa época, né? Dentro de alguns meses, assim, ela já estava grávida e a gente foi morar junto. Aprender a tatuar foi algo muito junto, assim, então foi duas coisas, até a questão dela estar junto comigo, acho que foi um passo para me incentivar também na tatu, porque ou tinha que aprender a tatuar ou tinha que partir para uma outra profissão para manter a família, né? Moisés incentivava você ficar olhando, olha aqui, olha isso, olha aquilo, sabe? Já de início esse incentivo só do olhar me gerou uma curiosidade maior de, acho que não é tão difícil assim, sabe? Aí a partir do momento que eu decidi mesmo que eu iria entrar, aí foi uma cena mais concreta de aprendizado mesmo, né? De situações que não era mais só olhar.
Eu tinha que ter uma direção maior. E foi o passo a passo dele me explicando, até por estar trabalhando junto, isso me ajudou bastante também. O Tattoo Master, assim, é uma maneira bem interessante de ensinamento, na verdade, né, meu? Porque ele se baseia, na verdade, em experiências que o Moisés foi tendo como tatuador e aprendeu com o erro, e isso ele está abrindo para outras pessoas. Eu acho bem bacana. O jogo virou, na verdade, quando a gente veio para um estúdio maior, que também na época eu não acreditava tanto que a gente poderia manter um espaço tão grande dentro das condições que a gente tinha o outro estúdio, né? Na verdade, era um estúdio menor, com custos menores, e surgiu esse espaço na época, assim, com proporções muito além, 3 vezes maior do que era o estúdio na época. E a mudança do local foi a base, assim, que fez o nosso estúdio crescer, assim, de uma forma rápida e assim, muito significativa pra gente, né? Eu vejo que antigamente quando eu comecei era um trabalho por dia, quando tinha era muito legal ter pelo menos um trabalho por dia. Hoje em dia a gente tem um fluxo normalmente são 3 tatus no dia, assim, é um fluxo base do estúdio.